Balanceamento das equações químicas, acerto de coeficientes pelo método das tentativas. Então, aqui nós temos uma reação, mostrando, o meu reagente. Então, sempre o que aparece numa reação antes da setinha, nós chamamos de reagentes, e o que aparece depois da setinha, nós chamamos de produtos. Então, os produtos são as substâncias que são formadas em uma reação. Observe essa reação onde nós temos o gás hidrogênio mais o gás oxigênio formando a água. Então, para ajustar os coeficientes estequiométricos dessa reação, que é desse jeito que a gente chama, o númerozinho que a gente coloca antes da fórmula dos elementos, que multiplica, essas fórmulas, então são chamados de coeficientes estequiométricos, a gente vai levar em consideração a lei de conservação das massas. Que isso quer dizer que eu tenho que ter a mesma quantidade de átomos nos meus reagentes em relação aos meus produtos. Então, se eu tenho 2 átomos de hidrogênio no reagente, eu vou ter que ter 2 átomos de hidrogênio nos produtos. Tenho 2 átomos de oxigênio nos reagentes, mas preciso também ter 2 átomos nos produtos. Então, como é que eu faço para deixar essa reação balanceada, com as mesmas quantidades nos reagentes e nos produtos de átomos? Então, como a gente viu aqui em cima, o hidrogênio estava certo, porém o oxigênio não. Então, para estabilizar o meu oxigênio, eu vou colocar um 2 na frente da fórmula da água. Esse 2 vai multiplicar os 2 átomos de H e o 1 átomo de O. Então, com isso, eu passo a ter 4 Hs e 2 oxigênios. Ok, o oxigênio fica estável, fica certinho, no caso, com seus 2 átomos, mas o H ficou com 4. Então, eu vou colocar um 2 na frente da fórmula do gás hidrogênio, para deixá-lo também com 4 átomos e assim deixar a minha equação balanceada, com as mesmas quantidades antes e depois da seta. Veja como é feito o cálculo com os coeficientes estequiométricos e as substâncias. Então, esse detalhe é bem importante. Eu tenho aqui amônia, NH3. Então, eu tenho 1 átomo de nitrogênio e 3 de hidrogênios. Se eu coloco um 2 na frente da minha fórmula, eu fico com 2 nitrogênios e 6 hidrogênios. Tendo 2 vezes a água, teremos então 4 átomos de hidrogênio e 2 de oxigênio. Então, como está mostrado aqui, 2 vezes o 2 e 2 vezes o 1. Então, por isso, então, aqui a minha reação balanceadinha, conforme a gente fez no exemplo anterior. Bem importante, então, o númerozinho da frente que a gente coloca é chamado de coeficiente estequiométrico e o número de baixo é o índice. Esse número de baixo a gente nunca pode mexer, que isso tem a ver lá com a ligação química, a estabilidade dos átomos, que daí diz quantos átomos eu preciso de cada elemento para estabilizar esta fórmula, de acordo com a regrinha do octeto. Então, esse índice não pode ser modificado, só os números da frente que vão multiplicar a fórmula, que a gente vai poder mexer. Então, alguns exemplos de balanceamento de reações. Então, aqui, por exemplo, nós tínhamos o gás hidrogênio formando amônia. Então, 2 reagentes, 2 N's, tinha 2 H's, 1 N no produto e 3 H's nos produtos também. Aí, o que eu fiz? O N tinha 2 aqui e 1 aqui. Poderia ter colocado um 2 aqui na frente, certo? Colocando um 2 aqui na frente, eu passava a ter... colocando um 2 aqui na frente, olha só. Eu passo a ficar com 2 nitrogênios, daí a minha formulazinha já fica estável em relação aos N's. E eu fico com 6 H's. Então, por isso, desse 3 aqui na frente, para ficar com 6 hidrogênios também. E assim a minha fórmula fica balanceada. Outro exemplo. Então, aqui nós temos o ácido sulfúrico, o hidróxido de potássio, que vai formar o sulfato de potássio e água. Então, nessas fórmulas maiores, fica mais fácil a gente iniciar o balanceamento pelos elementos diferentes de H e de O. Eu sempre vou deixar o H por penúltimo e o O por último. Fica mais fácil de balancear. Até porque, se a gente for olhar, eles se repetem. Eu tenho H 2 vezes nos reagentes e uma só no produto. E os Os aqui, eles aparecem em todas as fórmulas. Então, fica mais difícil balancear os átomos que mais aparecem.
Muito bem, então aqui eu coloquei as quantidades de átomos que eu tenho nos reagentes, as quantidades que eu tenho nos produtos, e aí então começo a balanceando aqui o meu potássio, ó. Então eu tenho 2 potássios nos produtos, coloco um 2 aqui na frente para ficar com 2 potássios. E aí já fica balanceadinho o K. Aí agora eu vou balancear o meu enxofre, ó. O enxofre aqui, ele estaria certinho, ó. Eu tenho um S aqui, um e um já está balanceado. Então, agora eu vou balancear o H. Se a gente for olhar aqui, ó, eu tenho 2 Hs, mais, agora eu coloquei um 2 aqui na frente, fiquei também com 2 Hs. Então, eu tenho um total de 4 Hs nos reagentes. Preciso ter 4 nos produtos. Então, eu vou colocar um 2 na frente do H2O para ficar com o H certinho. E aí, agora só vou conferir os meus átomos de oxigênio para ver se eles estão certos. Então, aqui eu tenho 4 oxigênios mais 2, dá um total de 6. E aí, vou conferir lá nos meus produtos, que eu tenho aqui, ó, 4 oxigênios mais 2, também deu um total de 6. A reação está balanceada. Outra formulazinha maior, então, mesma regrinha. Deixo o H por penúltimo e o O por último. Então, eu tenho aqui, ó, um fósforo e aqui eu tenho 2 fósforos, porque esse 2 que está fora no parênteses multiplica tudo que está dentro. Então, eu vou colocar um 2 aqui na frente já para deixar o meu P certinho. Aí, vou lá para o magnésio. Ó. Magnésio eu tinha 1 e aqui eu tenho 3. Então, esse 3 eu vou colocar aqui na frente do meu magnésio para deixar também ele balanceado. Vou conferir os Hs agora. Eu tenho 2 vezes 3Hs, 6, mais 3 vezes 2Hs, 6. Então, dá um total de 12Hs nos reagentes. Para ficar com 12Hs nos produtos, eu vou precisar colocar na frente da fórmula da H2O o número 6, que daí também vai me dar um total de 12Hs nos meus produtos. Aí, agora, eu vou conferir os Os. 2 vezes 4 Os, mais 3 vezes 2 Os, que nem está na continha aqui de baixo. Isso vai dar um total de 14 oxigênios. E aí, agora, eu vou conferir aqui do outro lado, ó. 4 vezes 2, 8, mais 6, também, então, vai dar um total de 14 oxigênios. Então, a minha reação está balanceada. Mais uma formulazinha, então, ó. Eu tenho 2 cloros nos meus produtos e aqui só tenho 1. Então, vou colocar um 2 lá na frente do HCl. Eu tenho um cálcio. Já está certinho, não preciso fazer nada. Os Hs, ó. 2 Hs nos meus reagentes, mais 2 Hs aqui, ó. Então, dá um total de 4 Hs nos reagentes. Para deixar essa minha reação balanceada, eu vou ter que colocar um 2 na frente da fórmula da água, para também ficar com 4 hidrogênios. E agora eu vou conferir os Os. Aqui eu não tenho oxigênio, aqui eu tenho 2 oxigênios, então com o 2 aqui na frente já deixei o meu oxigênio também balanceado. E aí fechou a minha reação. Aqui é uma reação de combustão, então, né? Eu tenho, olha só, 2 carbonos aqui, vou colocar um 2 aqui na frente para estabilizar o meu carbono. Agora foi. Aí eu tenho 4 Hs aqui, então já tenho o 2 aqui na frente, já foi colocado para ficar também com 4 hidrogênios. E aí agora falta balancear o oxigênio. 4 oxigênios mais 2 oxigênios vai dar um total de 6 oxigênios. Então, para fechar 6, coloco um 3 na frente da fórmula do O2, que fica com 6 também nos reagentes, e a equação fica balanceada. E agora eu coloquei uma um pouquinho mais complicadinha, para vocês verem que muitas vezes a gente pode usar fração, que facilita. Então, por exemplo, aqui, ó, se nós fôssemos balancear, né, começando sem colocar esse número 2 aqui na frente, né, como se fosse 1, nós colocaríamos um 8 aqui na frente do C, para ficar certinho carbonos, e colocaríamos um 9 na frente do H2O, para ficar certinho o H. Só que daí, quando vocês forem fazer a continha, a gente vai ter um total de 25 oxigênios aqui nos meus produtos. Eu não tenho nenhum número que vezes 2 me dê 25. Então, quer dizer, eu não conseguiria balancear essa equação assim direto. Então, quando isso acontece, que a gente não consegue fazer assim de uma forma bem simples,
a gente já vai acrescentando um número de cada vez, aumentando gradativamente aqui na frente, no primeiro elemento dos meus reagentes. Então, com 1 não deu certo, vou colocar um 2. Aí, com o 2 ali na frente, eu passo a ter 16 carbonos. Então, eu vou colocar o número 16 aqui na frente para ficar certinho os Cs, né, já balanceados. Bom, colocando esse 16 aqui esse 2, desculpe, aqui na frente, eu passo a ter 36 hidrogênios. Então, para ficar com 36 hidrogênios aqui na minha água, eu tenho que colocar o número 18, né, que daí 18 vezes 2 vai dar os 36 hidrogênios. Bom, com isso tudo, eu aumentei muito o número de oxigênios, né? Eu fiz 18 vezes 1, que deu 18, 16 vezes 2, 32, fiquei com um total de 50 oxigênios nos meus produtos. Preciso ter 50 nos meus reagentes. Aí coloco o número 25 e automaticamente fica, né, balanceada a minha equação. Mas aqui deram números bem grandes. Se eu usar fração, eu consigo usar números menores e fica também mais fácil de balancear, que depois eu vou mostrar. Bom, outra coisa bem importante, ó. Aqui eu tenho número par, ímpar, par e par. Quando acontecer da gente aumentar muito esses números, né, pela dificuldade de balancear, mas vocês perceberem que os números na frente forem todos pares, por exemplo, obrigatoriamente a gente tem que simplificar, porque eu tenho que ter os menores coeficientes estequiométricos possíveis. Aqui eu não consigo fazer a simplificação, né, porque eu tenho um número ímpar ali no meio. Então, aqui é a reação balanceada. Com fração, essa mesma reação. Então, olha só. Colocaria, então, C8, coloco um 8 na frente do meu carbono. Eu tenho 18 Hs, eu vou colocar um 9 na frente da minha fórmula da água, que daí já fico com 18 Hs. E aqui eu vou ter um total de 25 oxigênios, né? Então, 8 vezes 2, 16, mais 9, 25 oxigênios. Para não ter que mexer em toda a minha fórmula, como eu tinha dito antes, a gente usa uma fraçãozinha, 25 sobre 2, que daí essa fração vezes 2 vai dar 25 e a minha equação já está balanceada de um jeito bem mais simples.